Mas, Braulio, e aí, Braulinho? Você viu o louvorzão lá em Jerusalém? Desdobramentos do Trump, assim. Sexta-noite. Foi na sexta, né? Foi. Ele anunciou a mudança da embaixada para lá e eu falei aqui que não ia dar outra coisa. Olha lá o balão. Primeiro eu disse que era olha lá um balão, tá aí a imagem. No Muro das Lamentações. Primeiro eu disse que era olha lá um balão para desviar os olhares para lá, porque o negócio está ficando preto para ele nos Estados Unidos, né? Cada dia mais preto e vai ser difícil esse cara terminar esse governo. Mas ele fica usando essas táticas. E uma das mais poderosas é equivalente a jogar uma bomba na Síria. É dizer que vai mudar a capital para Jerusalém, porque ele cria uma convulsão no mundo árabe todo, gera no mundo inteiro um suspense, porque quem quer que tenha bom senso sabe que fazer esse tipo de coisa pode provocar conflitos lá enormes. O Trump fica aqui na Casa Branca, mas quem paga o pato é quem está vivendo nas circunstâncias. Lá, a população de Israel está dividida. Hoje em dia, a metade quer coisas radicais, tipo direita, Benjamin Netanyahu. E tem uma outra metade que sabe que o preço a pagar pelo culto a lugares sagrados é um preço elevadíssimo, com muita morte, muito desastre e com não solução alguma vista. Então, a primeira coisa que eu disse, ele estava fazendo um olha lá um balão. A segunda coisa que eu disse é que ele estava reunindo a população de crentes que deram apoio à eleição dele, que estavam começando a se desapontar com ele. Com esse movimento ele reuniu de novo a crentalhada americana toda. Porque é um pessoal de escatologia dispensacionalista, que são as doutrinas dos últimos tempos, a escatologia. Dispensacionalista o que é? É aquela que diz que Deus age por meio de dispensações. Então tem períodos que não adianta fazer nada, porque é uma dispensação em que nada vai mudar durante aquela dispensação. É um fatalismo de era. Aí muda a dispensação, aí Deus vai fazer, a gente tem que aproveitar a mudança da dispensação para enfiar o máximo possível de coisas, porque certas profecias só se cumprem quando começa aquela dispensação. É muito doido, né, brother? Os caras pensam isso, cara. Dispensacionalistas, os caras pensam isso. Tô falando dos caras, é muita gente há muitos anos, há pelo menos 100 e tantos anos, essa loucura começou na América e tomou conta do escatologismo mundial, dos crentes. E dos pentecostais, então, nem se fala. Então, o que acontece? E eles estabeleceram, assim como eu digo, que Jesus é a chave hermenêutica para se entender o Evangelho, a história, o Apocalipse e o fim do mundo e qualquer coisa. Eles dizem que Israel é a chave hermenêutica. É o que acontece com Israel que determina se Jesus volta logo ou demora a voltar. É a tal da dispensação. Então, como existem versículos bíblicos que dizem que determinadas coisas, por exemplo, que Israel ficaria disperso por toda a terra até que seria pisada por todos até que o tempo dos gentios se complete. Aí eles dizem, olha, o tempo dos gentios é a dispensação. A dispensação dos gentios, segundo essa interpretação, que Jesus não falou isso, Pedro não falou isso, ninguém falou isso, é uma montagem que não foi feita por Agostinho, nem por Tomás de Aquino, não foi feita por nenhum discípulo original dos apóstolos, não foi feita por Lutero, não foi feita por Calvino, não foi feita por Armínio, não foi feita por ninguém, foi feita por uns americanos surtados, pentecostais, que já carregavam a ideologia do destino manifesto, ou seja, eles criam que Deus tinha levantado a América para a América ser o agente de restauração do propósito de Deus na Terra, segundo a Bíblia, na interpretação puritana e escatológica deles. Imagina que viagem doida. Que isso, cara? Isso é o que prevalece na consciência mediana do cristianismo americano. E lá eles criaram, há 100 anos atrás, começaram a desenvolver essas escatologias dispensacionalistas. Já quebraram a cara 1000 vezes, mas o povo não tem memória. Cada nova coisa eles pensam que é a primeira. Eles não têm vergonha de si mesmos, porque os que já tiveram vergonha de si mesmos já morreram.
como cada nova geração é alienada, parece que o mundo está começando ali, eles cometem de novo os mesmos equívocos. Mas para eles o relógio de Deus começou a contar na direção do fim em 1948, quando Israel voltou, depois da Segunda Guerra, para lá. E aí houve a Guerra da Independência, depois veio a Guerra dos 6 Dias, depois veio Yom Kippur. Em todas essas guerras que foram provocadas por ataques árabes contra a população de Israel e foram respondidas com vitória militar de Israel, a cada vitória Israel aumentava o território, porque naqueles dias a ideologia sionista daqueles dias e de hoje ainda é essa: queremos retomar todos os territórios bíblicos, ou seja, de Dan a Berseba. Aí isso inclui faixa de Gaza, Cisjordânia, inclui toda essa região. Eles não aceitam nada menos do que isso. A política que trocou terra por paz, que criou o espaço da faixa de Gaza para os palestinos e Cisjordânia, e a política que não fez de Jerusalém a capital mundial de Israel, ela é a capital espiritual de Israel. Sim. Mas não a capital oficial, para não criar um problema diplomático enorme. Então, as embaixadas ficam todas em Tel Aviv e Jerusalém fica sendo aquele centro simbólico espiritual. Claro. Não é a capital dos palestinos, porque os palestinos ainda mal têm um Estado. São chamados de autoridade, a autoridade palestina, mas o Estado está constituído do ponto de vista mental, conceitual, mas na prática ainda não. E o sonho deles é que a capital deles seja em Jerusalém também, no lado oriental. Então que Israel ficasse com o lado ocidental, que é bem maior, e eles ficassem com o lado oriental. Qual é o problema? É que o lado oriental é onde estão hoje as duas mesquitas, a de Omar e de El-Aqsa, ali no alto da esplanada, e é a esplanada onde estava o templo de Salomão, depois o templo de Esdras e Neemias, depois o templo de Herodes o Grande, que foi derrubado nos anos 70. E esse grupo americano, isso não é invenção de judeu. Judeu não tem uma escatologia dessa. Tem até alguns judeus hoje em dia, seitas fanáticas, que adotaram a escatologia cristã americana. Mas isso foi criação de pentecostais americanos. Fazer de Israel a chave hermenêutica para definir quando Jesus está voltando e quando Jesus não está voltando. Israel é o sinal dos sinais. Então, para esse pessoal, a fixação é absoluta. E o Trump sabe disso. Ele está perdendo espaço lá dentro. O que é que ele fez? Vou mudar a capital da embaixada americana de Tel Aviv para Israel. A crentalhada ficou doida. A profecia está se cumprindo. Eu ouvi tanta gente aí dizendo: esse homem é um louco, mas é um louco usado por Deus, aleluia. Louco usado? É, e eles mal sabem que na hora que o bicho apertar, o Trump vira pra cá e vai esquecer essa história dessa embaixada. Ele só tá querendo fazer os bobos correrem numa certa direção. Jogou o brinquedo e foi a garotada toda correr pra ver se ele se resolve aqui. E compromisso com isso ele não tem. Crer nisso, ele crê em porcaria nenhuma disso. Ele crê nele. A religião do Trump é o Trump. O mundo do Trump é o Trump. Não tem nada além do Trump. Ele é a medida de todas as coisas. Mas em Israel gerou aquela comoção entre os fanáticos. Você vê que não tem muita gente lá. Israel é um país de milhões de pessoas. Jerusalém já é uma cidade de milhões de pessoas. Se todo mundo, de fato, estivesse mobilizado por isso, não caberia, porque você sabe que o espaço do Muro das Lamentações não é tão grande assim. Não. É pequeno. A nossa praça aqui dos Três Poderes dá de 5. É maior. Dá de 10. Cateiro Central. Dá de 10. É pequeno, então parece. Lá é grande na tela. Mostra na tela lá, dá de cima, com um drone. Aí você pensa parece que... aquela coisa, mas não é. Mas para crente, eles não têm a dimensão do negócio. Aí fica tudo, olha o sinal. Aí eu só vi crente dizendo: olha como eu estou arrepiado, Meu Deus do céu. É o sinal da volta do Senhor. Bota o som de lá, original, por favor. Mas, minha gente, Jesus vai voltar. Agora ele volta hoje, com embaixada, sem embaixada, com Israel querendo ou não querendo. O que ele deixou claro é que ninguém sabe quanto aquele dia, quanto aquela hora, ninguém sabe.
não vos compete conhecer tempos e épocas. Porque quando você fala, às vezes, em dia e hora, aí o pessoal diz, não, dia e hora não. Aí você diz, mas então você acha o quê? Que é possível saber qual é a era? Se ele disse, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, ele manda a gente olhar os sinais para a gente andar sempre esperto. Por quê? Porque não sabeis a que horas o Filho do Homem virá. Mas a leitura desses livrinhos escatológicos, que vocês adoram ler, livros de adivinhação, é coisa de pagão mesmo, querer ler, juntar a profecia de Isaías com Ezequiel, com Jeremias, profecias que não se falaram entre si, que não tinham sentido entre si, que começam a parecer ter sentido entre si quando você faz uma montagem a partir do cenário de hoje. Porque eu já vi as mesmas montagens serem feitas na década de 60, parecia, com tudo que estava acontecendo. Aí desmontou-se o cenário todo político da década de 60 e aquele livro foi para o espaço. Aquela escatologia acabou. Desencaixou, aí montaram outros. Toda década sai 2, 3. Aí desencaixa. A montagem do quebra-cabeça não dá certo. Mas a ignorância é uma coisa terrível, é aparvalhante o estado de vocês. Meu Deus. E é muito cansativo. E o Pontual deu isso na Globo, ele falou sobre esse tema. Até o Pontual, eu estou falando isso há anos, do Trump. No dia que ele falou, eu falei, gente, é só cortina de fumaça, e ele está reunindo a população interna de crentes que se mobilizam com esse tipo de tema escatológico fanático. E o Pontual falou isso. O Pontual falou isso no Globo News, vamos ver? É, vamos ver. Que é a repercussão, as consequências dessa decisão do Donald Trump. Eu entrevistei para esse programa um especialista no Oriente Médio, o melhor que tem aqui em Nova York, que é o Zachary Lockman, professor da NYU, New York University. E ele me disse várias coisas interessantes. Ele me disse, entre outras coisas, que a decisão do Trump foi motivada exclusivamente pela política interna. É uma questão de agradar a base do Trump, agradar aos cristãos evangélicos, que são a principal base do Trump, representados no governo pelo vice-presidente dele, o Pence. O vice-presidente, ele faz parte dessa corrente da direita cristã aqui nos Estados Unidos, que apoia Israel incondicionalmente. Eles são chamados de cristãos sionistas, porque eles acreditam que em Israel, há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Mas é uma crença religiosa, é uma questão teológica, só que está alimentando a política externa americana. Não é teológica, viu, Pontual? É uma questão bostológica. A verdadeira teologia não faz isso, isso aí é coisa de menino. Só não entende isso, não precisava nem ir lá visitar o maior especialista em Oriente Médio. Se você me cutucar dormindo, eu te conto essa história em estado de sonambulismo. Porque só não vê quem não entende como isso funciona. Ai, que cansaço. Enquanto isso, gera violência, briga. E aí eles vão querendo cumprir a profecia na marra. Isso não foi a primeira vez. Profecia é uma coisa desgraçada na cabeça de fanático. Assim como todo dia a gente não lida com histórias de profecia aqui, que é o cara que foi num lugar e disseram que era para ele casar com uma mulher para cumprir a profecia, ele casa e se ferra, e vice-versa. Com Israel também, com qualquer coisa também. Profecia, a gente ouve. A gente não despreza, mas a gente não existe para cumpri-la. Se a profecia é verdadeira, ela se cumpre de si mesma. Eu não tenho que fazer força, eu não tenho que ajudar a profecia. Senão passa a ser manipulação, passa a ser falsa profecia. A falsa profecia é aquela que a gente tenta construir com a nossa carnalidade, com a nossa mão, com a nossa estratégia. Aí ela vira falsa profecia. E todo aquele que promove a falsa profecia achando que se ela acontecer, isso obriga a Deus a fazer as coisas porque a gente realizou a profecia, quem pensa assim é louco, fanático, insano, está trabalhando pela destruição de tudo quanto possa significar entendimento, compreensão e paz entre os homens. É gente, desculpa,
pode ser ignorante, pode ser o que seja, mas a manifestação dessas pessoas na existência é uma manifestação do mal. Do mal. Eu não tenho receio nenhum de dizer o que estou dizendo. No meio disso tudo tem gente boa e ignorante até a última geração, manipulados. Mas estão ajudando a promover o mal na Terra. Em nome de Jesus, um mal horrendo. Promover guerra é com base em dogmas que os conflitos se estabelecem. E essa é uma situação, eu não digo essa agora, porque, sinceramente, o bicho vai apertar para cima do Trump e ele não vai ter tempo para isso, porque ele não tem convicções vinculadas a isso, não. Ele vai salvar o ass dele. Ele está preocupado com my own ass. Então ele vai usando vocês aí. Vocês são igual uns bonecos correndo para lá e para cá. Eu só fico daqui assistindo triste a palhaçada. Malandragem. É.